sobre o dilúvio, quem aceitar na tua palavra entrará contigo. Quem não aceitar ficará de fora. Então, como é o conhecimento de todos, a Bíblia fala assim que todos negaram, porque viram Noé como um louco. Ninguém estava a dar crédito na pregação de quem? De Noé. Então, como é que uma arca vai salvar as pessoas? As pessoas começaram a duvidar do plano que Deus deu a Noé. Então a Bíblia diz que chegou o momento de Deus começar a fazer chover. Então Noé pega todos os animais, manda entrar. Eles oito entram também e fecham a porta. Quando eles fecharam a porta, começou a chover, e todos morreram. E depois das águas se acalmarem e cessarem, a Bíblia diz que houve um arco-íris como um sinal de concerto entre Noé e Deus. E Deus fala assim: eu estou a fazer um novo concerto contigo. Um novo concerto contigo. Você vai perceber que na arca não tinha concerto, mas depois dele aceitar a construção da arca e salvar o povo que Deus queria, agora Deus dá um concerto. Agora Deus faz um concerto com Noé, um acordo com Noé. Assina, é tipo um casamento, vamos assinar com lápis. A mulher assina, o homem assina. Então eles fazem um concerto deles dois. Então depois Noé morre, Deus também não se cansa. Como ele fez concerto com Noé, ele chama novamente Abraão, ele faz o mesmo concerto que ele fez com quem? Com Noé. Então Abraão também viveu, não aguentou, veio Isaac, veio Jacó, depois de Jacó veio outros homens até Moisés. Então quando chega até Moisés, ele fala: não, agora aqui com Moisés eu vou mesmo organizar bem o sacerdote. Por quê? Porque arca é para sacerdote. Arca quem maneja arca é sacerdote. Sem sacerdote não tem arca, e sem arca não tem sacerdote. E sem a arca não tem poder, não tem presença de Deus. Porque a minha presença não se manifestava numa arca de corpo, de carne. A minha presença tem que se manifestar numa arca de madeira, porque é pela madeira aonde veio a salvação. Então Deus, desde muito tempo, já estava criando um plano. Só que Deus viu que a salvação tem que estar escondida num lugar. Então diz a palavra que quando Deus chama Moisés, Deus fala a Moisés para construir uma tenda, não arca, tenda. A Bíblia diz que Moisés construiu uma tenda, e naquela tenda Deus manda ele dividir. A tenda era dividida em átrio, santo e santo dos santos. Só que aquela tenda não era arca, mas Deus manda pegar a arca do concerto e coloca no santo dos santos. A tenda é um tabernáculo de Deus. Só que no tabernáculo de Deus, Deus pega aquela arca que Deus fez com a aliança em Abraão ou em Noé, que salvou a humanidade, onde tinha presença, onde Deus tem um concerto, porque dentro da arca tinha o concerto, porque dentro da arca guardava os pergaminhos, dentro da arca tinha as tábuas dos 10 mandamentos. Dentro da arca tinha lá todos os elementos espirituais, o incenso, o unguento, todas as coisas eram colocadas dentro da arca. Tudo aquilo que Jesus gostava, que Deus gostava, era colocado dentro da arca. Por isso era chamada arca do concerto. Porque a arca, o que estava dentro da arca, mantinha um concerto com Deus. Quer dizer que Deus não salvava as pessoas quando olhava na arca. Deus salvava as pessoas quando olhava no que estava dentro da arca. Então, o livro que nós abrimos fala assim que então o povo foi lutar. Quando ele foi lutar, eles perderam, eles deram pancada. Então o povo disse: não, por que o Senhor nos fez passar por isso? Por que nós perdemos? Nós que nunca fomos derrotados. Vamos buscar a arca. Eles vão buscar a arca. Perceba que a arca só era movimentada por um sacerdote. E o que fazia com que o sacerdote tivesse poder de manifestar o poder que estava na arca, ou manejar a arca? Era um código espiritual
que Deus deu aos sacerdotes, para que os sacerdotes tivessem direito de manejar a arca. E aquele código chamava-se santidade. Chama-se santidade, porque a arca era movida por intermédio da santidade. Só mexe na arca, primeiro, quem é sacerdote, depois quem é santo. Por quê? Porque o sacerdote, além do colete sacerdotal que ele colocava, o sacerdote carregava 2 pedras no seu peitoral, que era o Urim e o Tumim. Então são coisas, o Urim significa iluminação, o Tumim significa profético, significa luz, significa sabedoria. Então era com sabedoria, era com luz, era com santidade que era movida a arca, movimentada a arca. Só que a Bíblia fala que os 2 sacerdotes, os que faziam trabalhos sacerdotais, que eram filhos dele, estavam em pecado. Ofni e Fineia estavam em pecado. O dinheiro que o povo trazia das ofertas não metiam na arca. Eles afinal pegavam aquele dinheiro e iam para as namoradas, na Shoprite, com dinheiro da igreja, eles gastam. O povo veio, oferta porco, oferta cabrito, eles pegam o porco e cabrito, mandam no aniversário dos filhos deles. É boda, o sacerdote lá tem festa. A oferta que era para Deus, Ofni e Fineia, eles comiam, eles gastavam. Então, eles estavam em pecado, porque pecavam, dormiam com as filhas das outras, com as ovelhas. Então eles não eram indignos de manejar a arca de Deus, porque a arca de Deus é para santo. Só maneja quem é santo, porque o que é santo era necessário que uma coisa santa manifestasse. Perceba que Deus era um negativo para o povo, e para manejar um Deus negativo era necessário um povo positivo, porque o positivo e o negativo vai dar luz. Então não tinha luz, porque o Ofni e Finéias, que eram positivo com o negativo de Deus para dar positivo energia, eles também eram negativos. Então não tinha como, porque negativo e negativo repelam-se, não vai dar energia. Então você percebe que eles estavam em pecado, a luz de Deus não tinha como se manifestar. Agora os que estavam em pecado foram buscar coisa santa para matar os que estavam em pecado. Amém? Amém. Então, eles levam a arca, chegam lá, lhes dão surra, até a arca, volta então com ela. Não, a arca também fica. Não tiveram força nem de matar os fariseus, ou os filisteus, e nem tiveram força de resgatar a arca. Porque na arca tinha conserto. E um dos concertos que ele fez com Deus, que estava na arca, era: eu te darei as nações. Eu te darei as nações. Lá tinha: eu te darei as nações. Então significa, quando eu estou com a arca, o eu te darei as nações se manifesta. Se meu inimigo estiver contra mim, bruxo se levanta contra mim, eu tenho uma aliança, eu tenho uma promessa, que eu te darei as nações. Então não é ele que vai me derrotar. Só que as pessoas, o eu te darei as nações, acontece na vida de quem é santo. Porque aquele tem direito de manejar a palavra de Deus. Então o povo perde o quê? Perde a arca. Saem da batalha a correr. Para dar informação, no livro já que nós abrimos, para dar informação aqui, a Eli, que é o sacerdote original, o sacerdote que estava santo. O sacerdote que estava santo, quando lhe passaram a informação, ele morreu. Por quê? Percebeu o impacto de perder a arca. Os que estavam em pecado estavam fazendo uma coisa santa, sem ter noção. Mas o que é santo, que sabe que isso só funciona com santidade, percebeu. Agora a derrota do povo começou. Por quê? Porque sem Deus não tem vitória. Sem a arca não tinha vitória. E as coisas que são manejadas na arca é por intermédio da santidade. Só que nós nos desfizemos da santidade, mas nós queremos manejar alguma coisa que só acontece pela santidade. Sabe qual é o nosso problema? Nós fugimos da verdade, mas nós queremos fazer uma coisa que só é feito se você for verdadeiro. Só que você percebe que a Bíblia é única.
Não existe Bíblia falsa. É a maneira como nós edificamos. O bloco pode ser igual ao teu. Podemos ter 500 blocos, é a mesma coisa, é igual a bloco e bloco. Mas é a maneira como vamos edificar. É a forma como vamos edificar. O problema é que o bruxo usa a Bíblia, mas edifica de uma forma errada. E Deus quer que o cristão entenda que a Bíblia é como um bloco que precisa se edificar da forma correta. E como é que nós edificamos a Bíblia de uma forma correta? É quando nós seguimos os preceitos de Deus. O nosso problema é que nós estamos a ver na Bíblia e queremos identificar e entender da nossa forma. É assim que eu entendi. Não é assim que você entendeu. A Bíblia é entendida conforme Deus quer que você entenda, porque ela é verdadeira. Se você fugir daquilo que está na Bíblia, estás a edificar mal a tua casa. O que é edificar por cima da rocha? Te facilitou. Eu sou o caboclo, você constrói só. Tem pessoas que estão em Cristo, mas estão a edificar mal as suas vidas. Cristo não é um problema. Estás em Cristo, mas a tua vida está a ser mal edificada. Está tudo bem que você se converteu, você vai ser salva, mas vai sofrer aqui na terra porque estás a edificar mal a tua casa. Porque estás a edificar mal a tua vida. Nem todo pecado vai te levar no inferno. Existem erros, coisas que você comete que Deus não gosta, que vai te destruir você próprio aqui na terra. Mas no céu você vai. Por isso que você começa a entender como é que eu estou a sofrer. Eu, mulher de Deus, sofrer. Pensa em quantas vezes te falaram que tinha que ser assim e você falou, não, é assim. Então você vai ter que sofrer porque decidiste assim. No céu você vai, mas aqui vai ter que sofrer porque decidiste mal. Edificaste mal. Então o povo queria edificar, queria matar, queria fazer coisa certa com estratégia errada. O povo queria dar sacrifício bonito, gordo, mas com o coração distante. Então você vai perceber que Deus cobra a santidade para ter uma compatibilidade entre a arca e você. O que Deus procura? Deus procura uma verdade no teu coração, porque Ele já é verdadeiro. Porque com a verdade que está no coração dele, com a tua verdade, vai se casar. Por isso, você vai perceber que o livro de Salmo fala assim, que a verdade e a justiça se encontraram e se beijaram. Porque beijo é quando tem uma relação homem e mulher. Significa, Deus é um homem e você precisa ser mulher dele para ter casamento. Agora, quando a mulher não se encaixa nos gostos do homem, não tem casamento, aí tem divórcio. O que a igreja vive? A igreja vive uma vida do meu jeito. É do meu jeito. O cristianismo não pode ser do teu jeito, nem do teu tipo. Não é assim que eu entendi. Sabe qual é o nosso problema? Nós fugimos da Bíblia, mas nós fizemos Bíblia. Nós gostamos de fazer pastor. Nós não gostamos do pastor que Deus nos dá. Nós gostamos do pastor que nós fizemos. É que nós gostamos mais que eu quero, não mais que Deus me deu. Só que eu quero o patrão que eu quero, não o patrão que Deus me deu. Só que Deus precisa que você entenda que o patrão que Ele te deu é o patrão que você merece. Você precisa amar e gostar do patrão que Deus te deu, para que o que Deus colocou no patrão partilhe contigo. Por quê? Dentro da tua cabeça tem o teu Deus e tem o Deus que está lá nos céus. Quem é o teu Deus? Aqueles que você acha que Ele vai ter que fazer. Quem é o Deus que está no céu? Aquele que é e faz quando quiser. Sabe qual é o problema das nossas orações? Às vezes, nós queremos que Ele faça agora. É o Deus da minha cabeça, vai fazer agora. Mas só que o Deus que está lá no céu vai fazer amanhã. Então, eu fico triste quando vejo que Deus não está fazendo. Por isso, o fato de Deus não fazer, não lhe torna menos poderoso, lhe torna mais poderoso. Porque nós somos uma igreja que gostamos de manipular o plano de Deus.
Eu quero que vou naquela igreja. Depois que eu ficar naquela igreja, me colocam como líder. Só que você entende que você fica muito tempo naquela igreja, nem te colocam como líder. Então você cansa. Deus não está contigo, Deus está contigo. Só que você está a fazer Deus. Por quê? Nós pensamos que a arca vai funcionar conforme eu estou e conforme eu quero. Existe coisa que requer mudança dentro de nós. São mulheres e homens que falam assim: eu já sou assim, ele me encontrou assim, então eu não posso mudar. Só que para você casar com o homem que você está falando, que você tem que ser a pessoa que ele quer. Não me aceita conforme eu sou, com o que eu tenho. Não, se eu não te quero com o que você tem, deixa que deixar o que você tem. A arca obrigava a santidade. É sacerdote? Sim, tem que ser santo. Porque para lhe manejar, tem que ser santo. Só que Deus olhou Ofni, não santo. Então não eram dignos de vencer. Porque se vencessem, mesmo com pecado, eles podiam entender que qualquer pessoa pode ser sacerdote. Então mesmo bruxo pode ser pastor. Mas meus irmãos, não existe nenhum bruxo pastor. Todo pastor que você sabe que é bruxo não é pastor. Não, Deus não complica. Não, está nos ajudando a trabalhar para Deus. Não está nos ajudando, não é pastor. Estás a chamar bruxo no pai de pastor? Em quê? Esse é um nome sagrado. Nunca chama um feiticeiro de pastor. Porque pastor não consegue levar a igreja de Deus. Ele é pastor, tá bom, como é que ele não consegue pregar genuinamente? Ele é pastor, como é que até agora não conseguimos tirar uma hora de oração para Deus Todo-Poderoso? A coisa que obriga mudança para alcançar aquela coisa. Como é que uma pessoa que quer aprovar, a aprovação requer estudo, requer dedicação. Como é que você quer aprovar com um comportamento de preguiça, de preguiçosa, de preguiçoso? Não estuda, quer aprovar. Você vai dar conta que o que ele quer, com o que ele é, não casaram. Ele sabe que para o alcance de certas coisas, precisamos estar juntos. O que eu estou a fazer, com o que eu vou ser, tem que estar junto. Por isso que a pessoa, que você não precisa definir muito o futuro dele, basta de olhar e falar: esse aqui vai ser boa pessoa, aproveitam esse aqui. Aproveitam esse aqui. Aproveitam esse pastor. Aproveitam esse líder. Quando eu tentar falar isso, ele conhece o bastidor, conhece o temor que ele tem pelo Deus que você está seguindo. Significa que existe coisa nas nossas vidas que vai requerer mudança para o alcance daquela coisa. Tem que mudar para alcançar aquela coisa. Não é eu já sou assim. Minha família toda já são assim. Não, é normal, somos assim. Não, vai continuar assim. Se queres mudar, você tem que deixar de ser assim. Se queres alcançar outras coisas, você tem que deixar de ser assim. Só que nós, mesmo com pecado, mesmo com comportamento que não é adequado para o alcance do que nós queremos alcançar, nós queremos existir. Queremos existir num casamento onde ele quer mulher que não bebe, mas ele é bêbada. Queremos existir. Queremos existir num casamento onde ele quer mulher sábia, mulher higiênica, mas eu continuo porca, porque sou mesmo assim. Deixe me gostar conforme eu sou. Queremos existir num casamento onde a mulher, o homem gosta, mulher que estuda, mulher que se dedica no trabalho, mulher que busca, mas ela quer insistir, ser uma mulher que eu sou mesmo assim, ele tem que me dar, ele tem que me dar, ele tem que me dar, eu não preciso trabalhar, ele vai trabalhar por mim. Só que o homem que você está a amar, quer a mulher que trabalha.
E para mim permanecer com esse homem, eu tenho que ser a mulher que trabalha. Eu gostando ou não, se quero permanecer com ele, é trabalho. Mas nós queremos ser o que nós somos e queremos que as pessoas nos aceitem conforme nós somos para permanecer na vida deles. Não vais conseguir assim. A vida de muitas pessoas está estragada por ele acreditar que ele está sempre melhor, está sempre bem, não aceita a repreensão. A Bíblia fala que Ofni e Finéia não aceitavam a repreensão. Eles faziam tudo o que eles queriam. O fato de eu estar aqui a fazer a coisa de Deus nem sempre significa que estou fazendo a forma certa. Se eu gastar dinheiro de dízimo que uma senhora me traz aqui nesse lugar, eu não estou a fazer a coisa certa. Dízimo não é para pastor. Se alguém está te trazendo base bíblica, a te trazer de que dízimo da igreja é para o pastor, minha irmã, você entregaste na igreja, não no pastor. Estou a fazer a coisa errada. O que é crescimento na igreja? Crescimento não é quantitativo, crescimento é qualitativo. Tem pouca gente aqui, mas a maioria serão salvos. Tem pouca gente aqui, mas vão prosperar na vida. Por quê? Porque estou a fazer a coisa certa. Eu não estou a chamar ninguém aqui para cantar. Eu estou a convidar as pessoas a seguirem Jesus. Quem vem na igreja para cantar, quando a irmã que lhe leva na adoração parar de levar na adoração ou morrer, ela também morre. Mas quando você percebe que você veio ter encontro com Jesus, e Jesus só precisa que você se doe o teu coração, a tua vida completamente mudada. O problema é que nós queremos ir em Cristo para ser curado sem atitude de ser curado. Queremos ir em Cristo para ser mudado sem atitude de ser mudado. A minha pergunta é: você está se comportando de acordo com aquilo que você quer? O teu comportamento tem que ser de acordo com aquilo que você quer. A tua vida tem que ser de acordo com aquilo que você quer, de acordo com aquilo que você deseja. Uma coisa é, outra coisa parece ser. Em João capítulo 9, a Bíblia fala que enquanto Jesus passava com os seus discípulos, os discípulos indagaram Jesus dizendo: Mestre, quem pecou? Para ele nascer assim. Para ele nascer assim, quem pecou? Porque os discípulos perceberam que Deus é santo e é justo. Ele não pode fazer uma coisa errada. Mortelado Deus não fez. Então por que Deus permitiu que isso aconteça? Diz: não, o pai dele e minha mãe dele não pecou. Só que ele dá sim para que o reino de Deus se manifeste na vida dele. Ele dá sim para que o reino de Deus se manifeste na vida dele. Sabe qual é a vez você se pergunta: Deus, pai, por que eu estou assim? Por que eu sou essa pessoa? Por que eu sou tão mal assim? Ele vai te falar: para que a bondade de Deus se manifeste na tua vida. Por que eu noto um coração que só inveja as pessoas? Para que o amor de Deus se manifeste na tua vida. Apóstolo Paulo fala assim: pela lei nós conhecemos que somos maus, mas pela graça reconhecemos que temos a possibilidade, temos oportunidade para mudar. Quando aquele homem foi curado, levantou e começou a andar, as pessoas começaram a perguntar: não é esse aquele que estava lá, que era cego? Uns falaram assim: outros nada, se parece com ele. Se parece com ele. Outros falaram: é ele.
que depois lhe chamaram, vem. É você? E dizia, sou eu. Eu era cego. Chamaram os pais para confirmar. Os pais também negaram, sentiram medo, ele chorou na igreja. Falaram, não, ele já é mais velho. Lhe perguntam, mesmo ele vai falar. Porque só ele sabe o que lhe aconteceu. Ele não mudou como conselho. Não foi a palavra do pai dele biológico que lhe ressuscitou, que lhe abriu os olhos. Não foi a palavra de um pastor que lhe abriu os olhos. Não, ele sabe em que palavra ele obedeceu. O meu conselho como mãe não obedeceu, mas o conselho do pastor obedeceu. Então ele se tornou o que ele é pelo conselho que ele obedeceu. O povo perdeu pelo conselho que desobedeceu. Eles sabiam que só um santo poderia pegar na arca. E eles sabiam que nosso Deus é um Deus ciumento. Eles sabiam que Deus deles é um Deus de Baal. Adoravam Mamon. Então não tinha contato, não tinha pacto com o Deus de Israel. Quando chamaram aquele homem que nasceu cego, lhe falaram assim: é mesmo você? O que ele te fez? Ele disse assim: eu já vos expliquei várias vezes. E nós sabemos muito bem que desde a antiguidade Deus não os sabe pecador. Cego tinha esse conhecimento. Cego tinha esse conhecimento. Sei, e vocês também sabem, que Deus não ouça pecador. Lá tinha sacerdote, às vezes que era coxo. Tinha sacerdote também que não olhava bem. Tinha sacerdote que não andava bem. Quando esse lhe fez essa pergunta e disse que nós sabemos que desde a antiguidade Deus não ouça pecador, os sacerdotes começaram a se rever. Então por que Deus não está me curando também? Mas há certos momentos da vida que quando você está vendo que a vida não está mudando, tua não está, é o momento de se questionar. Seu Deus é único. O Deus é que ele fez, também é que me fez. Por que a vida dele está ganhando progresso? A minha não. Tem alguma coisa que você está fazendo diferente do que ele está fazendo. E nós não gostamos de sentar e nos questionar por que a minha vida está assim. A igreja de hoje em dia perdeu a consulta 1000 vezes Saul, mesmo lhe falando que Deus te tirou do trono, te tirou do reino. Mesmo assim, quando ele foi na consulta, ele sabia: Deus não está comigo, mas vou te consultar. Foi no sacerdote: vou ganhar. Quero saber por parte de Deus se vou ganhar na batalha. Saul sabia que quando você está aí na batalha, sem a ordem de Deus, você vai perder. Saul sabia que a arca no antigo foi roubada, foi prendida. Por quê? Praticavam pecado. Eu sei que estou em pecado, mas vou me humilhar. Vou até eles. Vou até o sacerdote para saber se ainda posso vencer essa batalha. E a Bíblia diz que o sacerdote não lhe deu resposta, porque Deus não queria fazer. Orou direito com Deus: Pai, me responde se vou ganhar ou vou perder. Deus não lhe respondeu nem por sonho, nem por visões. Mas ele não queria ir. Por quê? Ele sabia que eu 1000 vezes eu morrer do que eu ir numa batalha onde o povo todo vai morrer. É 1000 vezes o pastor morrer por fazer a coisa errada do que matar todos esses no inferno, do que mandar toda a igreja no inferno. Ele sabia o que é ser um grande líder. Ele sabia que toda uma decisão que eu tomar, se for negativa, vai matar todo o povo. Isso é a atitude de um grande líder. E quero dizer para você que você é uma grande líder, você é um grande líder. Porque toda decisão que você fazer, que você tomar, pode perder teu pé, podes perder teu futuro, podes perder teu casamento, podes perder a tua vida, podes perder os talentos que estão dentro de você, por uma simples decisão errada que você tomar. Se
Se você casou com a pessoa errada, estragaste toda a tua vida. Se você entrar num relacionamento errado, estragaste toda a tua vida. Se você entrar numa igreja errada, estragaste toda a tua vida. Se você se conectar com um pastor errado, estragaste toda a tua vida. Então, Saul entenderia que eu não posso tomar decisão empiricamente. Eu tenho que pedir orientação a Deus. Porque se eu errar, não vou morrer sozinho, eu vou morrer com os outros. A liderança de Saul é melhor que a liderança de Satanás. E Satanás, ele leva todos da igreja, porque ele sabe que eu não posso morrer sozinho. Eu tenho que morrer com eles. Mas um grande líder fala assim: se for para morrer, que eu morra sozinho, do que tomar decisões que vão matar os outros. As pessoas dentro da família que vão num lugar de casa obscura para fazer pacto, poderiam pensar que esse pacto que eu estou a fazer, todos os meus filhos vão pagar. Esse pacto que eu estou a fazer, os meus filhos, a minha família, a minha linhagem vai pagar. Hoje eu estou aqui para namorar, troca isso, troca com esse, entra com esse, namora com esse, namora com esse. Tudo que eu estou a fazer, a minha filha, vão lhe fazer. Você é homem hoje, namora com a Cidária, namora com a Antônia, namora com a Betty, namora com a fulana. Sim, vamos ver a tua filha. O que você está fazendo a filha dos outros, espera na tua filha. Podes confessar que é de pecado, mas a tua filha não vai escapar. Por quê? Sabe por quê? Porque o pecado é de geração para geração. É dessa forma que a igreja está andando. Saul fez tudo para não tomar uma decisão errada. Disse: não, como não tenho saída, e mesmo assim eu não posso ir sem uma resposta. Ele foi consultar uma feiticeira. Não que a feiticeira lhe falasse a verdade, mas que a feiticeira lhe ajudasse a abrir o portal. Por quê? Porque a única pessoa que poderia lhe falar a verdade já morreu. A feiticeira abre o portal e Saul vem em espírito. Samuel vem em espírito. Fala com Saul. Me chamaste de quê? Disse: vou morrer da batalha. Quero ir, quero saber se vou ganhar. Ok. E Saul explica. Saul lhe conta o que ele deve fazer. A igreja agora não quer mais orientação. Eu posso passar um mês a ficar todos os dias aqui, das 7 às 0 horas, com a igreja aberta. Mesmo assim, eu não vou ver ninguém ali aqui para dizer: pastor, quero fazer isso, quero saber se vai dar certo. Nós somos agora os tipos de pastores, líderes e mais espiritual, que o filho primeiro entra numa relação, depois que fala: pai, já entrei numa relação, quero que confirme se é verdade ou não. Espera aí. Você primeiro erra, depois agora quer para mim confirmar se ele não erra ou não. Você primeiro rouba, depois que ele perguntar se o roubo está bom ou não. Não. Nós somos o tipo de geração, o tipo de filho, que primeiro erramos, levamos a Deus: Senhor, confirma. Traz confirmação. Somos a geração que esforçamos Deus. Queremos que Deus seja como eu quero. Por isso que eu disse: tem 2 deuses, um da tua cabeça e um que está lá no seu lugar. Se Deus oraste, não está acontecendo. O Deus da tua cabeça é que não está fazendo acontecer, mas o Deus de cima sempre faz acontecer. E Deus não é guiado pelos homens. Se for assim, então você que seria Deus dele. Não é Deus que vai se prostrar diante de ti. É você que vai ter que se prostrar diante de Deus. Não é você que vai abençoar o pastor. É o pastor que vai ter que te abençoar. Então não é o pastor que vai se ajoelhar diante de ti. É você que vai ter que se ajoelhar diante do pastor. Porque é de cima que vai ser abençoado. Só que nós queremos abençoar o pastor. O pastor fica de joelho e nós abençoamos. Pastor, não gostei do comportamento que apresentaste. É a mesma coisa você falar assim para Deus: Senhor, erraste. Não é assim que eu quero. O melhor pecado é quando você fala: Deus, erraste.
Só que nós arranjamos uma forma bonita de falar Deus erraste. Para não falar Senhor, erraste, nós arranjamos uma palavra bonita. Senhor, não é isso que eu queria. Eu achava que seria assim, fosse assim. Você está falando para Deus que erraste. Você não é perfeito. Senhor, você pecaste. A arca foi. A arca roubaram. Fizeram bem em roubar a arca. Porque o povo de Israel não era digno de estar com a arca. Deus permitiu que a arca isse em outro lugar, para ver se os de lá fossem pessoas adequadas para liderar a arca. Mas infelizmente também não conseguiram pegar a arca. Deus pega a igreja, pega dom, pega talento, tudo entrega na igreja. Mas a igreja não consegue segurar a igreja, não consegue segurar as bênçãos. Deus pega esposo, coloca dentro de você e você maltrata. Deus pega homem sério, coloca dentro de você e você lhe trai. Deus pega homem sério, coloca dentro de ti, você fala fogo, não está me fazendo rápida apresentação. Acho que é a pessoa certa. É dessa forma que nós estamos a estragar as nossas bênçãos. A arca está embora. Então nós não somos dignos de viver os dons. Nessa igreja não teria doente. Tem doente porque peca. A arca de Deus. O Espírito de Deus. Aleluia. Amém. 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 Precisamos fazer planos dependendo de Deus, dependendo de Deus, da vontade dele, do querer dele, do jeito dele. Amado, pode até gostar de seguir Deus, mas se for do jeito dele, os benefícios virão depois. Quando você casar, todos os teus filhos vão casar. Eu uma vez estava a conversar com alguém e eu lhe disse assim, estamos a conversar sobre um ministro, homem de Deus. Há homens de Deus que você vê que eles têm unção, oram também. Você se pergunta, mas por que Deus não lhe abençoa? Por que parece estar parado? Mas irmão, Deus é justo. Eu quando estava conversando com ele, disse assim, não, ele pecou antes de casar. Pergunta só em quem? Espera aí, ele é pastor, casou, não é próspero, não tem emprego, nem a dama, nem ele, está sofrendo. Não. Eles edificaram esse relacionamento no pecado. É dessa forma, nunca erra numa lei que pode beneficiar toda a tua vida, se você pode tentar fazer, vai edificar, mas vai edificar mal. Eu já disse, a palavra é a mesma, mas a forma como nós edificamos é diferente. O bruxo usa o azeite. Azeite está na Bíblia, só que nós usamos de forma certa, eles usam de forma errada. Então, o bloco ou adobe pode ser o mesmo, mas a maneira como estamos a construir é sempre diferente. A parede deles está torta, mas a nossa de Cristo está direita. É assim que se vive. Há certas coisas, meus irmãos, que se você não quebrar, não se arrepender e seguir, Jesus disse na mulher, vai e não pecas mais. Jesus está querendo dizer, te perdoei, não erra mais, cancelei, a tua família, teus filhos não vão viver mais isso, mas não erra mais.
Porque se você competir mais, eles vão continuar vivendo. A maldição vai se alastrar como saque em todo o corpo, em toda a tua geração. Vai viver aqui. Então precisamos ser mais obedientes a Deus. E meus irmãos, não faça uma coisa de Deus se não estás bem com Ele. Não seja como o Filipe e Filéia. Mesmo estando mal com Deus, eles fazem. Está mal. Quem possuir o altar de Deus com pecado, quer tocar com pecado, quer louvar com pecado, quer vir trazer dízimo com pecado, quer vir trazer oferta com pecado, estamos a fazer coisa errada. Mateus capítulo 5. Se tiveres para ofertar, recordares que não estás bem, alguém volta. Se reconcilia primeiro com ele, depois vem ofertar. Bem, se recordares que não estás bem com Jesus, olha, vai confessar, depois vem ofertar. Só assim a tua oferta é aceita. Tem gente que está metendo dinheiro aqui, está metendo só dólar. É que está entregando o primo dele. Por isso que está vendo, não se multiplica. Aleluia. Amém. Deus é bom. Em todos os tempos. Em todos os tempos. Deus é bom. Então que Deus abençoe a tua vida. Aleluia. Amém. Há pessoas que vão falar assim: ontem oraram comigo. Ontem oraram comigo. Oraram contigo? Tá, eu vou ir. Você veio porque o irmão disse que ontem oraram comigo. Você veio porque te falaram que ontem